Amém, meus queridos? Amém. Irmãos, hoje eu quero falar algo que Deus, Ele disse através do profeta Samuel. Não precisa nem abrir sua Bíblia, não. Que está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Quando Deus, Ele chama Saul para se tornar um rei. Tudo bem que não agradou muito a Deus aquela história. Se você, varão, colocar assim aquele fundo bem suavemente, é capaz de acabar o culto e eu te dar um ósculo santo. Mas se não, também ganha ósculo santo do mesmo jeito. Porque eu gosto de pregar assim, com fundo apaixonado, sabe? Glória a Deus! Glória a Deus. Mas não agradou muito a Deus porque Deus era o rei e regente de Israel, amém? Ele vencia as guerras, vencia as batalhas. Ele provia para Israel, mas o homem desde a queda, irmãos, sempre quis se apegar em alguma coisa visível. Por mais que cresce em Deus, principalmente ali depois de Babel, aquilo ali formou muito no homem uma coisa material para se apegar. A Torre de Babel, ela foi criada, ela foi feita, o homem quis fazê-la para dizer que ficaria perto de Deus. Ou seja, já ali foi tirado aquele contato, foi maculado aquele contato espiritual. Aliás, não foi ali, né? Na verdade, foi no Éden, quando o homem conheceu o mal, o bem e o mal, quando comeu o fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aquela coisa de querer algo visível, de querer algo palpável, pode diminuir um pouquinho. Aquilo estragou o homem. Ali a princípio Deus colocou os seus, que chamava de juízes, homens de Deus, regentes, representantes dele, porque depois da queda a alma humana se enfraqueceu. O espírito humano, ele morreu para ter aquele contato, foi morrendo aos poucos para ter aquele contato íntimo. Porque Deus falava com o homem tete a tete ali no Éden, não havia nenhum tipo de corrupção para que o homem tivesse impedimento de falar com ele e morresse, porque era essa plenitude de espírito que dava total contato com Deus, de forma que o homem não morresse, enfim, não falecesse. Deus deu chances. 2 chances, aliás. Quando chamou Adão, onde tu estás? E eu fiz essa pergunta lá na igreja Esplanada. Irmão, você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Claro que Deus sabia, gente. Deus queria saber se Adão sabia em que condição que ele estava. Numa condição de homem caído, o qual Deus queria naquela hora, o chamando, recuperar. Querido, eu vou dizer uma coisa para você aqui, e parece ser de um ponto de vista desses pastores que querem colocar no homem medo. Porque você sabe que, olha, Vinícius, eu já fui assim, cara. Eu, na minha imaturidade pastoral, quando cheguei aqui, eu também quis manter ovelhas na opressão do medo. Inferno, cuidado! O inferno, senão você... Aquela coisa opressora. Irmão, deixa eu te falar uma coisa.
Se você se converte, logo você sabe que existe o bem e o mal, que existe o céu, que existe o inferno, e que Deus não quer lançá-lo lá. Não tem essa história de um Deus só que está lá com cetro, esperando você dar uma escorregada, doidinho que você dá uma escorregada, para lançar você no limbo do inferno. Não, irmão, quem está querendo isso é o opressor, é o obsessor, é Satanás. Ele está todo dia rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. É ele que está querendo. Mas o Pai... Oh, quem é pai aqui? Levanta a mão. Oh, pelo amor de Deus. Se você é pai, conhece a Bíblia, entende que ele é pai, e você não tem uma ideia do que ele está querendo com você, aí, por favor. Por favor. Então Adão naquela hora teve duas chances. Deus o chamando e ele se escondeu. Deus dando a chance, perguntando, você comeu? E ele transferindo culpa, que é o nosso mal até hoje. Nós nunca estamos errados, sempre é o vizinho. Nós nunca cagamos na retranca, sempre é o familiar, sempre é o vizinho, sempre é o pastor, sempre é o irmão, sempre é o diácono, nunca é nós. Aí Deus deu a chance, não aproveitou, e aí pronto, não teve jeito. Então fica sabendo que há uma legalidade, o mundo espiritual funciona legalidade. Então não aproveitou a chance, agora é assim, assim, assado. Você vai ter que Adão, você vai ter que suar muito agora para a terra dar a sua força e produzir. Para a serpente você vai rastejar sobre sua barriga o resto da sua vida. Supõe-se que a serpente não rastejava, ela tinha patas. Ou talvez até voava, não sei. E para a mulher, dores de parto e a carência do seu marido. E a partir daí, irmão, começou essa bagunça do homem querer se apegar em alguma coisa. Então, agora tem juízes para poder conduzir o homem, e agora pronto, nem juízes o homem quer mais. Agora pede um rei para pelejar suas pelejas, suas batalhas. Deus ficou triste com isso, Samuel ficou triste com isso, mas tudo bem, então tá, faça-se. Vocês vão penar, vocês vão passar uns negócios difíceis, mas é isso mesmo que vocês querem? Vocês querem um rei? Então beleza, eu só estou introduzindo para vocês entenderem. Foi quando, ali naquela história toda, Deus escolheu Saul. Primeiro, escolheu um homem alto, forte, viril, perfil de um guerreiro. Segundo a palavra de Deus, Saul sobrepujava em altura, sobrepujava no tronco, sobrepujava em força física, tipo um maromba. Por mais que ele era da menor tribo, ainda se achava incapaz. Eu sou da menor tribo, da tribo de Benjamim, mas aos olhos das pessoas, eles pensavam assim, esse aí é um bom rei, é o perfil de um bom rei, vai ser esse. E Deus quis mostrar primeiro que era, por essa ótica, uma má escolha, para mostrar depois como que é o perfil de um verdadeiro escolhido. Quem quer saber hoje, diga amém. Que eu tô doidinho para saber. Porque, irmãos, Deus, ele é perito para contrariar as expectativas dos homens. Porque é o seguinte, o negócio é com ele. Meu irmão, guarde, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E guarde outro versículo. Deus
não divide a glória com ninguém. Aleluia. Pensei até que vocês tinham ido embora, que eu ia terminar a palavra agora e já ia despedir. Você sabe que aqui é daquelas igrejas que pode dar glória, né? Glória a Deus. Já ia procurar a plaquinha de silêncio aqui, que eu ia arrancar e tocar fogo. Hey! Uhul! Aleluia! Ah, irmão, qual é? Eu tinha 15 anos de idade, 14 anos, eu era cantor de barzinho, passei carnaval em Salvador, ia atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, encostava até no ouvido assim no trio elétrico, não sei como é que me surdava. E muita gente fez isso quando não era nos bar, quando não era nos forró, quando não era nas boemias. Aí chega na igreja, vem dar uma de ai, que gritaeira. Ah, qual é? Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Se você está depressivo, vai para Dário Gross correr para subir a serotonina, a dopamina e a endorfina, porque a alegria do Senhor nossa força é. Quanto mais alegre você estiver, mais nível de bênção você vai atrair. Então, Deus é perito para contrariar o perfil que os homens acham que é os verdadeiros escolhidos. Porque Saul primeiro foi na humildade. Beleza. Deus guerreava as guerras por Saul. Foi na humildade. Mas com pouca, meu irmão. Eu não sei, querido, ó, deixa eu te falar. Você pode ser bonito, porque aqui, pelo menos aqui, né? Porque tem umas igrejas aí que tem uns mal acabados. Mas aqui eu só tô vendo gente linda, olha. Glória a Deus. Poxa, depois num trem desse até pagavam até uma pizza pra mim na saída, hein? Mas, ó, veja. Você pode ser bonito, irmão. Não tem problema. Você pode ser graduado, você pode ter 3.000 graduação, que você não importa, irmão. Você pode ser doutor, nem seja o que for. Mas fala sempre uma frase de Davi. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu farei menção do Todo-Poderoso sempre. Glória a Deus. Não confia naquilo que você sabe, não. Não confia naquilo que você é, naquilo que sua aparência, não confia nisso, não. Deus, ele é perito, e principalmente se ele te chama para alguma coisa, tá? Principalmente se ele te chama para alguma coisa. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu cada vez mais eu entendo por que eu já passei por tanta prova. Porque é o seguinte, eu sempre fui um cara muito, vamos falar assim, autodidata. Eu quando pego para fazer as coisas, eu aprendo fácil. Eu aprendo sozinho. Violão eu fiz 1 ano só. Sabe? E o resto eu aprendi sozinho. Teclado, bateria, baixo, cavaquinho, pandeiro. Só que eu falei, Jesus não vai me levar, a não ser que seja agora. Se for, pode levar ao arrebatamento. Mas falecer sem aprender sax, eu não vou, não. Eu driblo, dou um jeito de driblar a morte, mas sax ainda falta. Quando eu fui, cismei que ia aprender a produzir música em estúdio, e aprendi. Gravei CD de um bocado de gente aí, por hobby mesmo. Aquela Adriana Souza, gravei o CD dela, conhece ela? Gravei o CD dela, da Assembleia de Deus. Aprendi a mexer em estúdio sozinho, rapaz. Quando eu não sabia os programas lá, mexer, futucava até aprender. Então acho que por isso que Deus me quebrou muito, sabe? Porque toda vez que tentava me ensoberbecer, Deus me jogava no pó e falava assim, nada é teu, nada vem de ti, viu? Nada.
Não, perdeu um pedaço desse dedo aqui, Satanás queria fazer eu perder esses dedos tudo. Por falta de circulação. Nada, deu nada nos exames. Mas o cúmulo do absurdo foi quando a chikungunya me pegou e falou assim: ih, lero, um mosquito te derruba. Ih, você não é nada. Pensa bem. Um mosquito te jogar no chão, rapaz? Quem que você é? Aí foi a hora que Saul quando começou a vencer as guerras, começou a olhar, e o povo começava a cantar: Saul venceu seus milhares. Saul venceu seus milhares. Isso começou a vaidade subir. Irmãos, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus, ele deu muitos sermões, sermão do monte. Ele falou N ensinamentos sobre pais para com os filhos, sobre os filhos para com os pais, sobre a decência, sobre a sobriedade. Mas quando ele quis dar um resumo de como ser igual a ele, discípulo dele, ele falou o seguinte, olha, ele disse o seguinte, o primeiro, são 3 chamados. Quantos chamados que tem de Jesus? Quantos chamados tem de Jesus? 3. O primeiro é o seguinte: vinde a mim. Fala, vinde a mim. Vinde a mim. Primeiro chamado de Jesus é o vinde a mim. É aquele que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E ele disse: tome sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E ele fala o seguinte: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Então, o primeiro chamado é o de você encontrar descanso. Você não ser aquela pessoa mais perturbada, que é perturbada no sono, noturnamente, perturbado quando qualquer pessoa te fala uma palavra negativa, quando uma pessoa te apurrinha. Não, porque você tem ele. Agora você está nos braços dele, você recebeu o vinde a mim. Amém, pessoal? Amém. E encontrou descanso. Aleluia? Glória a Deus. Agora, o segundo chamado é o vinde após mim. Vinde após mim. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Esse toma a sua cruz, agora, o que é tomar a cruz? Tomar a cruz agora já não é mais simplesmente a parte de vinde a mim, vem pro meu colo, eu vou cuidar de você. Agora é a hora de você conservar isso, não deixando o diabo formar em você estruturas. Porque o tomar a cruz quer dizer o seguinte: negar a si mesmo. Ele disse: nega a si mesmo. Negar a si mesmo, esse tomar a cruz, é aquilo que você gostava de fazer, mas é pecado, não vai fazer mais. Aquela muleta de aspirina de alma, não fazer mais, porque aquilo vai te trazer consequência. E não vai adiantar você vir a ele se você dá legalidade ao inimigo. Por isso que ele fala: vinde agora após mim, tome a sua cruz e me siga. Ser crucificado, morrer a carne, matar a carne. Amém? Beleza? Aí, agora, vem o terceiro nível, Mateus. Qual que é o terceiro nível? É o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Amém? Tá vendo que primeiro ele fala: vinde a mim, vem pro meu colo. Primeiro ele vem: vinde após mim. Depois ele, vai, filho. Porque há 3 também níveis de bênção: a boa,
quando você vem para Ele, o colo dele, a agradável quando você vem após Ele, e a perfeita quando você vai. Então ninguém é chamado para esquentar banco. Se você quer viver a melhor de Deus, você tem que ir. Você quer ver que você está ruim espiritualmente, você passa uma semana. Quando você vive e passa uma semana sem falar de Cristo. Então você está péssimo espiritualmente. Desculpa, gente, se eu estou confrontando, mas a verdade é essa. Isso se chama egoísmo, porque falar que em uma semana ninguém te conta um problema é difícil, tá? Dizer que em uma semana ninguém vem chorar pitanga pra você, eu vou falar, viu? É quase impossível. E aí é a hora de você falar assim, pois é, minha irmã, mas Cristo diz na sua palavra isso, isso e isso. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Minha irmã, deixa eu orar contigo, porque o Jesus que fez isso e isso e isso na minha vida vai fazer contigo também. Glória a Deus. Passar uma semana sem falar de Cristo? Tá doente. Tá doente. Isso se chama egoísmo. É o contrário do Evangelho. É o contrário, é o oposto do Evangelho. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ah, pastor, mas eu sou. Eu? Não tenho dons, não sei falar. Esse é o perfil dos escolhidos. Vou até tomar um aqui para esquecer meus problemas. Que depois que, olha só coisa linda, oh Jesus, ô trem. Ô gente, desculpa, eu sou brincalhão assim mesmo, tá? Jesus recompensa essa irmã, papai. Essa semana mesmo, em nome de Jesus, ela vai ter uma surpresa. Saber o que é cuidar do servo do Senhor. Porque depois, aí Saul começou a confiar no seu força, aquele negócio, Saul venceu seus milhares, aí pronto, começou a passar na frente da autoridade, Deus dá uma ordem, ele faz outra, manda matar todo o exército, manda matar até os animais, manda matar o rei Agag, mas não, poupa o rei, poupa animal. Deus fala, risquei o reino de ti, dei a outro. Outra vez Samuel demora para fazer o sacrifício, ele vai lá, passa na frente da unção sacerdotal. Da mesma forma que fez o rei Uzias. Você sabia que o rei Uzias morreu foi fazendo isso? Que no livro de Isaías fala, no ano que morreu o rei Uzias, mas não fala de que ele morreu, né? Mas nas crônicas explica detalhadamente. Porque ele foi e fez sacrifício sem ser sacerdote. Passar na frente do sacerdote. Eu acho interessante quando você fala, pastor, pode, aprovado, pode fazer. Porque o rei Uzias, ele morreu foi disso, ele pegou uma lepra, porque passou na frente do sacerdote. E Saul, a mesma besteira, perdeu o reino. Aí agora vem. Vai lá, Samuel, unge um rei. Vai na casa de Jessé. Senhor, como saberei quem é? Aí agora Deus diz, tipo assim, né? Vou dar um extra bíblicozinho aqui. Na primeira foi aquele, só para me mostrar pro povo, dar uma liçãozinha pro povo, que eles confiou muito no homem. Aí eu levantei um altão, um que eles achavam que era o perfil. Aí deu ruim. Aí agora, quando você chegar lá, não atentes para a aparência. Aleluia. Não atentes para a aparência. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E aí sempre foi assim, meu irmão.
não quero me ater a Davi, porque você sabe que Davi foi, independente do pecado dele, ele teve quebrantamento. Que também, se o cara não tivesse errado em nada, meu Deus, aí pronto. Era tomado na carruagem igual Elias. Ou era arrebatado igual Enoque. Porque o cara, vou te falar, confiava. Ali confiava. Mas sempre foi assim. Fale comigo assim: Deus escolhe os desprezados e os indignados. Pronto, esse é o perfil verdadeiro. Ponto 2, só 2 pontos. Deus escolhe os desprezados e os indignados. Veja, Jacó vai lá para findar logo essa história de formar uma nação, porque primeiro Deus vai e chama Abraão, só que Abraão, gera um filho, gera Ismael, mas não é a nação santa, gera um filho, não é ainda a promessa. Às vezes você recebe uma promessa e não é do jeito, às vezes, que você espera que é. Não questione Deus. Não questione Deus, Abraão. Você gerará reis, nações, e gera um filho só. Não, irmãos, horrenda coisa é questionar como Deus age. Deus é Deus. Deus não se questiona. Estamos combinados? Porque paga um preço alto. Então, é da descendência dele. Aí veio Isaac, teve 2. Aí agora vem ali Jacó, que não foi o primogênito. Deus é especialista em quebrar protocolos. Porque Isaac esperava ser Esaú, caçador, primogênito, caçador, forte, peludo, enquanto Jacó, cozinheiro. Porque Jacó ficou lá junto com a mãe, Porque você sabe, Quem ficava lá junto com na tenda fazendo as comidas, as mulheres, Homem não mexia com essas coisas, não. Aí Jacó, mais franzininho, Ficou lá, no meio das mulheres lá, inventou fazer uma comida. Gostou do negócio. Tanto que Esaú ficou doidinho. Rapaz, que lentilha, bicho. Me dá um prato. Dá um prato essa lentilha, velho? Cozinheiro. Não, bicho, cheguei da caça agora, tô morrendo de fome. Ele, me vende sua primogenitura. Eu te dou. Já tô pra morrer mesmo? Me dá esse trem aí. Enquanto Esaú caçador, e o pai esperando que quem seria, o precursor da nação, Israel, Esaú. Deus não vê como o homem vê. O franzino cozinheiro. Aí passa pra frente. Agora é o seguinte, ele vai procurar uma esposa. Chega lá, apaixona por Raquel. Aí naquela história toda, ele trabalha 7 anos por Raquel. Vocês conhecem a história, 7 anos, trabalha por Raquel. Vai lá, é enganado por Labão e dá Lia. Lia não era tão formosa quanto Raquel. Engana ele, dá umas calibrinas pra ele na festa. Esse é o seu casamento mesmo, Jacó. Toma aqui, coloca um componente a mais na bebidinha dele, pra ele ficar assim meio estranho, olhando o urubu assim, pensando que é um papagaio, uma calopsita. Hein? Gente, pode rir na igreja também, vocês estão sérios?
Aí ele acorda e está casado com Lia. Ele toma aquele susto e fala: me enganaram. E começa a desprezar a Lia porque foi enganado. Pensou. O que você me fez, Labão? O que é isso que você me fez, cara? Não tem problema não. Eu trabalho mais 7 anos por amor a Raquel. Só que Deus, Ele escolhe as desprezadas. Glória a Deus. Aleluia. Ele escolhe as desprezadas. Lia está lá, desprezada, desprezada, desprezada. Mas o ventre dela se abre, a de Raquel se seca. E aí vem Rúben. E aí vem os outros. E aí vem quem? Judá. E quem é Judá? Quem é Judá, gente? Gente, quem é Judá? Jesus é da tribo de? Jesus é da tribo de? Aleluia! Ele escolhe as desprezadas. Foi ela que gerou Judá. Aquele que é a linhagem do Mashiach. Tudo bem, ele não se esqueceu de Raquel, porque Raquel gerou o sucessor da tribo, que é José. Mas o gerador, carnalmente, sucessor geracional de Yeshua foi Lia. Da mesma forma, lá está, voltando lá para trás, Ana, ventre seco. E Penina lá, exibindo seus filhos, do marido Elcana. Aqui, tenho filho, tenho 2, gol 3, gol 4. E cada um que mostrava as lágrimas descia. Cada um que mostrava as lágrimas descia. E você quer saber de uma coisa? Vou te falar um mistério aqui. Na internet aí, dá um Google aí. Dá um Google aí. Significado do nome Penina. Essa abusadora aí, ó. De Ana. Hã? Significado do nome Penina. Coral. É isso? Irmãos, não tem jeito. Se você quiser gerar algo sobrenatural, tem que ter uma serpente do seu lado. Se você quer gerar um profeta, um Samuel, tem que ter uma Penina. Se você quiser gerar filhos, tem que ter um Judas. Se você despreza o Judas, você não tem chamado. Ah, eu vou sair dessa igreja. Esse irmão é um xarope. Essa
Essa irmã só vive me perseguindo. Esses grupos desses 3 irmãos aqui só fica... Você não tem chamado então. Você não está apto para o chamado. Nossa, hoje tá brabo, né? Até meu rim aqui doeu. Mas desculpa, irmãos, vocês me perdoem. Mas eu trabalho com libertação e cura interior, então a gente, para falar a verdade assim é direto, sabe? Então me perdoe. Por isso minhas igrejas que eu pastorei não é muito cheia, não. O pessoal não gosta muito. Fazer o quê? Conhecereis a verdade. Não estou aqui para encher linguiça, Jesus está voltando. Não estou aqui para oferecer para você o salzinho consagrado, a aguinha do Rio Jordão. Traz a oferta e toma o lencinho de Paulo. Se você não for ofertar porque Jesus te ama e você é grato a Ele, nem traz. Quando eu parei de cantar nos barzinhos, minha mãe via eu vendendo minha bateria eletrônica que eu cantava no barzinho para ofertar, vendendo meu violão de marca Takamine, carérrimo, para ofertar. Ele fala assim: menino, o pastor está fazendo lavagem cerebral em você. Fala, por mim. Aí, eu tinha um irmão, tinha mais condição que ele era protético. Quando a coisa apertava, eu ia nele e ia pedir um cheque emprestado para ele. E o trem chato é pedir cheque emprestado. Hoje não tem mais cheque, né? Ele emprestava e falava assim: tá aqui. Mas ai de você se você... Não valia nem a pena. Dá vontade até de desistir. Ai de você se você sujar meu nome, não sei o que, nesse cheque, não sei o que lá mais. Só que passou o tempo e a coisa virou. E era eu que estava emprestando para ele agora. Porque ninguém ganha de Deus no dar, quando se dá com amor. E com alegria. Tive veículo antes do que ele. Mas esse não é o assunto. O assunto é que se você é aquele que se acha que não é capaz, é você mesmo que Deus está querendo. É você mesmo que Deus está de olho. É você mesmo que Deus está procurando. Porque Penina ou Coral tem que estar presente, porque lágrima de humilhação de gente do lado é a vitamina que forma os melhores profetas no seu útero. Glória a Deus. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Se eu tivesse aí nesse banco, nessa cadeira, ouvisse um negócio desse, irmão, aqui eu era curado até de síndrome do pânico, depressão, todo distúrbio e saía, ó, jogava teia no teto, assim, ó, saía igual o Homem-Aranha pelos Empire States. Deixa eu falar com você uma coisa, de novo! Aleluia! Glória a Deus. As lágrimas de Penina, que Penina tem causado, é a vitamina do céu que forma. Eu não estou falando de menino, não, gente. Eu estou falando de sonho. Estou falando de projeto de Deus. Estou falando de obra de Deus. Estou falando de coisa excelente que a terra não entende. Eu estou falando de feitos, de legados. Eu sou uma pessoa que já vi coisas do meu ministério que, se contar, a pessoa fala assim: não. Que legado você vai deixar aqui na terra antes de partir? Enquanto esse povo está aí, ó, formando ilha para abusar dos nossos pequenos, fazer canibalismo, beber sangue. Qual é o legado do bem que você vai deixar para falar assim:
eu agora vou descansar nos braços, no seio de Abraão, porque eu fiz a vontade do meu Deus. Glória a Deus. Porque essas pessoas, se já partiram, já estão lá sendo consumidos pelos bichos no inferno, por Satanás, por cada jovem inocente de 14 anos que estava lá na sua internet, na carência, por causa da sua carência afetiva, familiar. Oi, dá atenção a seu filho, dá atenção a sua filha, porque enquanto você não dá, elas estão lá na internet caçando, porque lá nos depoimentos fala que todas as vítimas estavam com vulnerabilidade familiar e financeira, ou seja, não tinha presença familiar e estavam passando dificuldade financeira. Aí viram lá que era perfil bonita, perfil assim, assim, assado, ó, tem oportunidade para você, massagista, não sei quem, famoso, aí daqui foi para lá, foi para lugar tal, foi transferido para tal, foi promovido para tal, aí agora está sendo abusada e até morta. E o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não. Estou olhando meu umbigo. Procurando crescer no meu trabalho, no meu. E que os outros se explodam. É isso? Porque a palavra de Deus, ela diz: eu sou cristão. Não, eu estou garantido que eu sou cristão. Jesus disse o seguinte: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive nu, não me vestiste. Tive preso, não foste me visitar. E os discípulos disseram: quando que aconteceu isso, Senhor, que eu não estou lembrado? E Jesus disse: quando não fizeram a um desses meus pequeninos necessitados. E por isso, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Ou seja, Jesus não conhece os indiferentes. Jesus não conhece os indiferentes. Jesus não conhece os indiferentes. E está na hora da gente despertar, porque aí, daqui a pouco, esse lugar não vai caber. Glória a Deus. Porque Ele vai te despertar. Ele vai te despertar. Porque existe uma palavra que é o pilar do reino, que se chama compaixão. E hoje eu quero orar por você. Para quê? Para você ser abençoado? Sim. Glória a Deus. Sim. Mas para que você saia daqui de hoje com a injeção de compaixão na sua veia. Você saia daqui com uma bolsa de soro, como se fosse para ali para o pronto-socorro tomar uma bolsa de soro de compaixão. E aí, meu irmão, você vai saber de uma coisa que eu sempre tiro prova. Você lembra do que estávamos conversando, descendo, Mateus? Eu vou jogar o link do pseudepígrafo de Melquisedeque. Lá fala que a compaixão é a engrenagem do reino. Quando você está agindo, caminhando nessa engrenagem, compaixão, pronto, tudo funciona, tudo flui. Porque a engrenagem, ela está certa, ela está encaixada. Ou seja, o fazer pelo próprio, qualquer pessoa, é a engrenagem que faz o universo evoluir. É o que está escrito no pseudepígrafo de Gênesis. É como se fosse, esse livro é como se fosse uma ampliação do livro de Gênesis. Sabe? Ou seja, Gênesis está ali, é um resumo dele. Imagina a criação, o que não é, que dimensão que não é. Então, quando você age, quando você anda,
Igual eu acordo, Senhor, o que nós vamos fazer juntos hoje? Uma mensagem só, que seja. O que nós vamos fazer juntos? Um telefonema. Cara, hoje tem um zap aí, tá tudo tão fácil. Uma mensagem de texto, uma mensagem evangelística. Uma mensagem de vamos para a igreja hoje. Uma mensagem de vamos orar juntos hoje. Uma mensagem de tá tudo bem contigo. Às vezes a gente não manda porque fica com medo da pessoa pedir dinheiro. Sabe, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você aqui, ó. Os laços de morte te cercaram. Meu Jesus me falou que sua boca sai fogo. Eu tô vendo você e uma multidão atrás de você assim, ó, te acompanhando. Ó. Sabia? Em visão profética. Você vai arrebanhar uma multidão que ia cair nos laços de Hades. É um principado chamado Hades, um deus grego, ou sepultura. Hades ou sepultura, mais conhecido como Hades, deus grego. Mas é você que vai fechar a cova de muita pessoa. Sabia disso? Mas com isso, meu Senhor disse que vai honrar você dentro da sua casa, de muita gente que te humilhou. Humilhação. E te prepara que vai te honrar financeiramente também. Te honrar muito financeiramente, cara. Te prepara. Tem coisas grandes por aí. Glória a Jesus. Fica de pé, queridos.